Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 28 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira, que são o Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o Fernando Pinto, o Ricardo Gorgulho, o Cauê Vinícius, o Marcos Lacerda, o Durval Filho, o Antônio Bugarim, o Helder Marques, o Alex Girão, o Gustavo Franzói, o Pedro Vaccaro, o Paulo Pires, a Raíza Cunha, o Rafael Cantarelli, o Douglas Chaporte e o Bruno Bezerra. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre o Google, que tem chance de ganhar um Oscar no ano que vem. Lembra que eu comentei aqui dia desses do Spotlight Stories, que é um app que tem vários curtas animados em 360 graus? Então, um desses curtas, chamado Pearl, entrou na primeira lista de filmes que estão sendo cogitados para entrarem na disputa do Oscar, que rola no fim de fevereiro. Ainda sobre o Google, a empresa entrou em contato com jornalistas e professores de destaque lá fora para dizer que as contas deles vêm sendo atacadas por hackers financiados por algum governo. Esses hackers vêm tentando roubar as senhas dessas contas para conseguir acessar as informações que estão contidas em e-mails ou serviços de armazenamento na nuvem e tudo mais, e o Google está avisando o pessoal e dando umas dicas de como eles podem proteger ainda mais as contas deles. E por último, sobre o Google, eu venho comentando aqui como eles têm investido pesado em inteligência artificial e aprendizagem computacional lá no Google Tradutor. Os primeiros resultados disso já estão começando a ser implementados lá na plataforma, e eis que no final da semana passada, o Google divulgou que eles conseguiram fazer traduções entre idiomas que não estavam relacionados lá no banco de dados deles. Essencialmente, como eles têm, por exemplo, um banco de dados de traduções do inglês para o russo e outro do português para o inglês, os algoritmos já conseguem usar isso como base para traduzir direto do russo para o português, sem a necessidade deles terem que montar esses bancos de dados. Isso acontece por causa das estruturas das informações de cada idioma que são usadas pelos algoritmos, e se você quiser ler o estudo completo, que tem coisa de 16 páginas e explica isso tudo com mais detalhes, é só pegar o link que está aqui na descrição. Enquanto isso, lá no Japão, a operadora SoftBank anunciou que fez uma parceria com a Sharp e juntas elas vão lançar 2 celulares temáticos de Star Wars. Eles vão chegar nas opções do lado sombrio e do lado luminoso da força e vem com um Android customizado, com cores, fontes, wallpapers e animações que seguem o padrão de cada um dos lados da história. Em relação às especificações, eles são telefones intermediários e se você quiser ver o site promocional que a operadora fez, com fotos e detalhes de cada aparelho, é só pegar o link aqui na descrição. Ainda sobre Star Wars, no final do ano passado, a empresa Sphero lançou um robozinho BB-8 que pode ser controlado pelo celular. Pouco tempo depois, eles também lançaram uma pulseira inteligente que também controla o robô, só que com os movimentos da mão, para imitar o poder da força lá do filme. E agora eles anunciaram um recurso novo para essa pulseira. Agora dá para você conectar sua pulseira ao aplicativo de automação IFTTT que eu vivo comentando aqui, e você pode, por exemplo, usar a força para ligar a sua cafeteira conectada, para acender a luz inteligente de casa ou até para adicionar o tema do Star Wars na playlist do Spotify, tudo com um simples movimento do seu braço. Que beleza! Quem acompanha o Loop Matinal sabe que o Twitter vem enfrentando uma debandada em massa de executivos e que ao invés de contratar pessoas novas, eles têm designado os executivos que sobraram para absorver os cargos da galera. Dia desses eu comentei aqui que o diretor de operações tinha pedido demissão e que o Anthony Noto, que já era o diretor financeiro, ia absorver o cargo de operações também, e eis que agora pintou a informação de que o Twitter ofereceu um bônus de $12 milhões por ano em ações para ele, para minimizar a chance dele também pedir demissão. Esse bônus vai ter uma duração de 4 anos, ou seja, se ele não pedir demissão até o fim de 2020, ele vai faturar um bônus de $48 milhões no total, o que pode ser um bom termômetro do tamanho do buraco do Twitter. Se o Anthony Noto pedir demissão antes do final de 2020, a gente vai saber que a dor de cabeça por lá é tão grande que não vale $50 milhões.
Enquanto isso, lá na Alemanha, a chanceler Angela Merkel fez um discurso para o parlamento na semana passada e sinalizou que quer tomar providências contra o espalhamento de notícias falsas na internet, à frente das eleições do país, que vão acontecer no ano que vem. Citando sites falsos, bots e até os trolls que vivem de espalhar desinformação na internet, ela disse que esse é um problema que tem que ser combatido, talvez até com uma nova regulamentação, que é uma palavra sempre meio assustadora. Quem escuta aqui o podcast todo dia sabe que essa polêmica das notícias falsas apareceu depois que surgiu a hipótese de que elas influenciaram no resultado da eleição dos Estados Unidos e isso acendeu a luz de alerta para os partidos políticos ao redor do mundo. Como esse é um problema que afeta diretamente os políticos buscando eleição ou reeleição até no caso da Angela Merkel, isso tem cara de ser um daqueles assuntos que vão ganhar bastante prioridade ao redor do mundo. Então é melhor que o Facebook e o Google já comecem a tomar alguma atitude antes que os políticos tomem essa atitude por eles. Agora deixa eu dar uma dica bacana para quem gosta de conteúdos imersivos. Na sexta-feira, a Videolan, responsável pelo player VLC, publicou uma versão prévia da próxima versão do programa que traz suporte a fotos e vídeos feitos em 360 graus. Eles publicaram as versões de Mac e de Windows num link que eu deixei aqui na descrição e lá você também encontra alguns conteúdos imersivos para baixar caso você não tenha nenhum aí. Eles disseram que no futuro próximo isso também vai chegar no VLC para Android, para iOS e para o Xbox One, junto do suporte a áudios feitos em 3D também. Ainda sobre aplicativos, foi publicada na sexta-feira a segunda versão do app Facetune, que é um dos mais usados pela turma das selfies. O Facetune 2 tem umas ferramentas bem avançadas de tratamento de imagens, de rostos, clareia o olho, tira a espinha, mexe no brilho, clareia dente, muda até o formato do nariz e a altura da boca, e ele é gratuito, mas tem compras internas e até assinaturas mensais, dependendo dos recursos que você quiser. O Facetune 2 só está disponível para iOS e eu perguntei para eles quando que vem a versão de Android e eles disseram que pelo menos por enquanto não tem planos de lançar por lá também. E já que eu falei sobre a Apple, deixa eu dar a dica de uma entrevista que o Thor Miran, que é o vice-presidente de marketing da empresa, deu para a Fast Company, falando sobre o comercial de Natal que eles lançaram, que eu até cheguei a comentar aqui na semana passada. Na entrevista, ele comenta a decisão da Apple de fazer comerciais de Natal mais emotivos nos últimos anos, fala sobre a ideia de não dar ênfase nos produtos nesses comerciais e também trata da mensagem de inclusão que a Apple promove nessa peça e que é um assunto que está bastante em evidência. Se você quiser ler a entrevista completa, o link está aqui na descrição e lá no loopmatinal.com. Ainda sobre a Apple, problemas à vista. Um número cada vez maior de pessoas que compraram o novo MacBook Pro vem relatando uns casos de bugs gráficos, desses que bagunçam toda a tela, fica tudo quadriculado, misturado, fora do lugar, sabe? Então, o número de pessoas reclamando disso lá nos fóruns da Apple e também postando vídeos desses bugs no YouTube tem aumentado nos últimos dias, e o pessoal tá na dúvida se isso pode ser um problema de projeto da máquina ou se é só uma coisa mais limitada que a Apple vai conseguir resolver com uma atualização do sistema. E por último hoje, deixa eu dar uma boa notícia para você que costuma gastar em moedas estrangeiras no seu cartão de crédito. Hoje, quem compra em dólar no cartão, por exemplo, paga a fatura usando a cotação do dia do pagamento, o que sempre pega a galera de surpresa. Tem vez que o dólar sobe bastante entre o dia da compra e o dia do pagamento, aí o negócio acaba saindo mais caro, e tem vez que o valor cai, aí é bom porque sai mais barato, mas parece que esse tipo de situação tá com os dias contados. O Banco Central vai deixar os bancos começarem a já converter uma compra para real ali na hora, ao invés de ter que esperar o fechamento da fatura, o que é uma ótima notícia para quem não gosta de viver nesse suspense sempre que compra alguma coisa lá fora. Os bancos vão poder oferecer para o cliente a opção de converter o valor no dia ou converter só no fim do mês, que nem é hoje, mas pelo menos no primeiro momento isso não vai ser obrigatório. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! Em massa de executivos e que ao invés, puberdade, que o Facebook e o Google já comecem a tomar uma altitude.
comerciais mais emotivos de Natal nos últimos anos, fala sobre a idade não a ideia. Papai Noel podia me ensinar a ler, né?